1 Coríntios, capítulo de número 15. Carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, a primeira das cartas. Eu quero ler com você do verso 47 até o 58. Amém? Estamos juntos? Diz assim a palavra do nosso Deus. O primeiro homem da terra, ele é terreno. Aliás, quem foi o primeiro homem na terra? Diga Adão. O primeiro homem da terra, ele é terreno. Mas o segundo homem, o Senhor, e ele é chamado do segundo Adão, ele é do céu. Amém, queridos? Quantos aqui nasceram a partir de Adão? Todos nós, viu, querido? Porque se disser, eu nem conheço, vou perguntar de onde você veio. Todos nós nascemos a partir do Adão. Mas a Bíblia diz que a partir de um certo momento algo poderoso aconteceu na nossa vida e nós fomos comprados por Cristo e nós nascemos de novo a partir dele. E você se tornou do céu. Você era da terra e passou a ser do céu. Diga, eu era da terra e eu passei a ser do céu. Amém, querido? Diga, eu era da terra. Eu era terreno. E eu me tornei do céu um homem, um ser espiritual. Amém, querido? É a mesma coisa que você disser. Eu era feito a partir de Adão, mas aí o novo nascimento aconteceu e eu nasci a partir de Jesus. Isso é verdade? Qual o terreno? Verso 48. Tais são também os terrenos. Aqueles que continuaram terrenos, a partir de Adão, eles continuam assim até hoje. Mas qual o celestial? Tais também são celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem daquele que era terreno, assim, meus amados, traremos também a imagem do que é celestial. Coisa maravilhosa. E agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue, isso não pode herdar o reino de Deus. Por isso que os homens dizem, é pó, vai voltar para o pó, mas eu vou para o céu. Você também, amado? E nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui eu vos digo um mistério. Você tem o privilégio, Deus vai te falar um mistério, amado. Na verdade, nem todos dormiremos. O que ele está falando? Nem todos morreremos. Ele vai falar do arrebatamento da igreja. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Aqueles que são de Deus, morreram em Deus, em Cristo, eles ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Que coisa poderosa. Porque convém que isto que é corruptível, esse corpo, o que é humano, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quanto a isto que é corruptível, ou melhor, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. E qual é a palavra? Tragada foi a morte na vitória. Eu vou falar dessa morte, eu vou falar dessa vitória. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu instrumento de acusar? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Jesus quebrou a lei, Jesus quebrou o pecado, Jesus venceu a morte. Oh, maravilhoso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Que nos dá o quê? Que nos dá o quê? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, meus amados, irmãos, sede firmes e constantes. É para ser o quê?
Como você vai ser em 2018? Diga firme e constante. Diga para o teu irmão, seja firme e constante, meu irmão. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus. Não tem que parar não, tem que fazer mais, amado. Abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo, ó Filadélfia, igreja querida, irmãos e irmãs que estão aqui em casa, que o trabalho que você faz no Senhor não é vão. Amém? Sobre essa palavra bendita eu quero falar com você por alguns minutos. Vamos orar? Querido Deus, amado Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. O Senhor é tão bondoso. O Senhor é um Deus que nos presenteia. Assim como o Senhor presenteou a minha irmã nesta noite, eu sei que o Senhor há de presentear cada um de nós. Aqueles que estão em casa de uma maneira poderosa. Não que nós estamos aqui por causa dos teus presentes, porque nós estamos aqui por tua causa. Mas o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que se agrada em abençoar, em ver a prosperidade de cada filho teu. Prova disso, papai, é a vitória maior que o Senhor nos deu. A esse último inimigo que havia sobre a nossa vida, e o Senhor veio aniquilá-lo. O Senhor veio derrotá-lo. Quero te agradecer, papai, por ter conduzido essa igreja até aqui, e sabedores de que o Senhor tem algo maior para nós. Faz com que essa igreja realmente se coloque à tua disposição, uma igreja firme, uma igreja constante. Eu penso que o poder que ela tem, todo o poder vem de ti. Nós penso que se há algo maravilhoso aqui, esse maravilhoso é o Senhor. Se há alguém que é o cabeça aqui, esse alguém é o Cristo. Pai, nós somos dependentes do teu amor, dependentes da tua revelação também. Por isso fale conforme o teu querer nesta noite. Fale com essa pessoa que o Senhor trouxe aqui. Não há acasos. Os visitantes vieram pelo teu mover. Os meus irmãos vieram pelo teu mover. Por isso o Senhor sabe bem o que dizer a cada um deles. Eu te peço, fale comigo e fale com a tua igreja, em nome de Jesus. E todo que crê que Ele está aqui, diga amém. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Eu dizia alguns minutos atrás, querido, que nós estamos vivendo um momento maravilhoso como igreja. E eu não pedi ao Espírito Santo que falasse isso a você, e nem que falasse a mim, mas o fato é que Ele se agradou em dizer que nesses dias Ele há de manifestar os planos de Deus para nós. Eu não pedi essa palavra veio da parte dEle. E se veio dEle falando, eu creio e eu estou com muita expectativa de que certamente, querido, no teu trabalho, na tua família, na tua vida pessoal, na tua saúde, em todas as áreas da sua vida haverão manifestações de Deus. Amém, queridos? Eu creio nessa verdade. E o Senhor também nos disse, querido, a respeito de uma revelação, que às vezes nós não atentamos muito e às vezes nós até não queremos nem falar dessa coisa. De uma revelação derradeira, de um algo maior que certamente vai romper nas nossas vidas. Todo mover de Deus é maravilhoso. Todo agir de Deus, todo milagre notório, visível, escondido, toda proteção que eu posso ver e tocar, e toda proteção de males que eu nem sei, mas que Ele também me livrou. Todo acordar com Ele, mas todo deitar com Ele. Tudo é muito bom. Mas eu quero falar para você, querido, a respeito de que também há uma conquista com relação a isso. Também já há uma vitória garantida com relação a isso. E que às vezes, por falta de conhecimento, nós não queremos tocar no assunto. Eu fiquei durante toda a semana ruminando dentro de mim essa mensagem para que pudesse falar a você. É um tema que os homens fogem. É um tema que a igreja não gosta muito de falar. Do inimigo derradeiro. E não é o inimigo que o pastor Ricardo está dizendo que é o inimigo derradeiro,
mas é o inimigo que a Bíblia diz que é o último inimigo. No mesmo capítulo em que nós lemos, no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso de número 26, se depois quiser grifar isso, você pode grifar, viu, querido? Está dizendo assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? A Bíblia está dizendo isso, a palavra de Deus. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Alguns índices para você, algumas informações que também são importantes, mas que eu quero dizer a você, é para você ter o conhecimento, mas o final dessa história e dessa palavra verdadeira, o final é maravilhoso. Amém, querido? Então você que está aí, ai pastor, está falando de morte, eu vou embora. Não, fica até o final, viu, querido? O final vai ser maravilhoso. Diga para o teu irmão, o final vai ser bom, viu, amado? Em nome de Jesus. Senão você já começa a pensar, ai pastor, eu quero ser avó, eu quero ser avô, eu quero criar meus filhos, sabe aquela história toda? E é por isso que nós fugimos desse tema. Mas é importante que, como servos de Deus, nós passemos a não temer a morte. Já houve uma vitória sobre ela, sobre esse inimigo. Mas o fato é que ela continua a acontecer nos homens naturais aqui na terra. Não vou dizer a você para orar para ter 200 anos, que você não vai ter 200 anos. Viu, querido? Você sabe que tem homens que dizem isso, né? Ai, pastor, eu quero viver muito. E eles pedem lá os seus 100, 150. Então a geração que nós estamos vivendo é uma geração que, embora ela esteja vivendo mais do que as gerações passadas, 200 anos você não vai viver. E não é profecia não, viu, querido? Isso é palavra mesmo. Isso é notório. Mas o fato é, querido, que no nosso país, a cada 24 segundos, está morrendo uma pessoa. Ó, acabou de morrer uma agora há pouco. Ai, você está me olhando tão sério, amado. Mas é verdade, viu? Cada 24 segundos morre uma pessoa. No mundo, a cada 3 minutos, estão morrendo 260 pessoas. É muita morte. São muitas pessoas morrendo. São muitas pessoas partindo. Se você me perguntasse, pastora, a morte foi plano de Deus? A morte não foi plano de Deus. Aliás, onde nasceu a morte? Onde surgiu a morte? Onde a morte apareceu? A Bíblia diz que a partir do efeito do pecado do primeiro homem, a morte encontrou lugar. Vou dizer novamente. A partir do efeito, porque o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Mas ali foi uma estratégia do adversário em colocar a morte logo no primeiro homem, porque ele sabia que a partir do primeiro homem que havia pecado, e se a morte encontrasse lugar no primeiro, todas as gerações que viriam depois dele também estariam contaminados e com uma certeza de enfrentar o inimigo da morte. A morte se alojou então na terra e a Bíblia diz que se tornou o império de Satanás. A morte se tornou o império de Satanás. Ele nunca foi rei, mas ele já foi imperador. A Bíblia diz, querido, que quando o primeiro homem pecou, todos os outros homens nasceram e foram crescendo, dispensações que viviam mais anos, mas uma certeza eles sabiam, a morte viria. A morte passou a assustar a muitos, de geração a geração. A morte, às vezes, ela não só é cultuada, quando os homens fazem da morte de uma forma sem conhecimento, o maior pavor que eles têm guardado dentro deles. Muitos costumam dizer que ninguém está preparado para a morte.
Muitos costumam dizer, e até crentes, servos de Deus, dizem que a certeza é que a morte vai chegar para todos. Isso em dispensações passadas, isso era verdade. A morte veio realmente para dar fim a todos aqueles que viveriam anos e anos e anos. A dispensação era diferente porque não era uma dispensação do Espírito Santo de Deus. Uma dispensação do Espírito Santo que veio depois da cruz. Anteriores a esta, a dispensação era do próprio Deus falando e do próprio Deus salvando o seu povo, o povo de Israel, e homens e mulheres que faziam parte desse povo. Reis, sacerdotes, levitas, enfim, um povo tinha esse privilégio de Deus falar com ele e salvá-los. Todos os demais povos estavam condenados para a morte. A morte iria perseguir. E a morte iria dizer: eu tenho algo contra você. Por melhor que esses homens fossem, e por mais que eles crescem, o fato é que a morte havia encontrado o aguilhão. Aquilo que ela poderia acusar os homens e dizer: você pecou. E no pecado, a morte tinha legalidade para entrar e realmente tirar a vida deles. A morte encontrou no pecado o seu aguilhão. E Satanás encontrou na morte o seu império. Todos estavam condenados. Qual era o plano original de Deus? O plano original é que o homem vivesse eternamente em harmonia com Ele. Não havia pecado, não havia morte. Não havia transgressão, iniquidade, não havia morte. Esses homens poderiam conviver com Deus eternamente. Eles não estariam baseados a anos, nem a idade, mas eles serviriam a Deus num ambiente perfeito também aqui na terra. Porque a terra só seria contaminada a partir do pecado. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. O relacionamento havia se perdido. O pecado havia entrado. A morte encontrou lugar. Por muito tempo a morte olhava para o homem e o condenava. Existiram gerações, querido, que faziam da morte um ritual. Instrumentos de tortura. Se você ver na história, você vai ver instrumentos que foram criados para o homem, apenas para que os seus imperadores, tomados pela porção demoníaca, pudessem olhar o homem, e quanto mais dolorosa fosse a morte, mais prazerosa ela se tornava para eles. Eu estava lendo um dos relatos, que o Império Romano, numa certa feita, numa ocasião, eles crucificaram em um só dia 6.000 homens. 6.000 cruzes levantadas num lugar, para que todos pudessem se agonizar diante daquele rito, daquela maneira de morrer, que se tornou a pior maneira da época. Com o passar dos dias, Constantino proibiu a crucificação, essa maneira de se matar. Tão terrível era ela. A morte tentou encontrar lugar, querido, em todas as gerações. Ainda hoje, homens e mulheres estão morrendo, e também de uma forma terrível. Mas a diferença na nossa geração é que houve um redentor. Enquanto a morte se tornava vitoriosa a partir de um homem, o homem que era terreno, Deus tinha um plano para trazer de volta esse povo para Ele, para trazer de novo aquilo que nós estamos vivendo agora, uma eternidade com o Senhor. O plano original de Deus era ter um povo para Ele. Eu vou dizer de novo, o plano original de Deus era ter um povo para Ele, totalmente de Deus. Hoje nós chamamos de igreja, hoje nós chamamos de homens e mulheres eleitos e escolhidos, mas que só se tornou possível a partir
do momento em que a morte foi vencida. Não foi fácil a batalha. A Bíblia diz que o Senhor, para que pudesse vencer a morte, teria que derramar o sangue inocente. Mas contar com quem, se os homens só iriam, com o passar do tempo, falhar? Os homens foram falhando. Abraão falhou, Moisés pecou, Josué pecou, Daniel pecou, Davi pecou. E a morte continuou vencendo. Até que Deus olhou para o seu filho e trouxe ele como homem na terra para poder enfrentar a morte. Jesus veio enfrentar a morte. Jesus nasceu debaixo de um plano de Deus. Ele veio para enfrentar a morte. Se você me disser, pastor, ele enfrentou a morte na cruz, é verdade, ali a morte foi de fato vencida. Mas Jesus já enfrentou a morte logo no seu nascimento. Ele nasceu diante de uma plateia? Não, ele nasceu tímido, humilde. Aliás, se perguntasse para quem foi que viu, talvez alguns bois, algumas ovelhas. Ele nasceu num estábulo. Mas o inimigo sabia que alguém nasceria para realmente vencer a morte. Então ele preparou um plano. E diz que houve uma grande perseguição na terra. A morte queria tragá-lo. A morte queria matá-lo, ainda quanto bebê. E muitos bebês morreram. Assim como foi adiante com Moisés. Quando Moisés tinha o plano em Deus de libertar o seu povo, a Bíblia diz que também naquele tempo a morte quis estragar. A morte quis apagar o plano de Deus. Mas em ambos os casos, a morte foi vencida. O fato é que Jesus cresceu. Aos 30 anos seu ministério começou na terra. E as maravilhas, e as curas, e as libertações, e o conhecimento que era trazido, tudo isso foi manifesto naquela geração. Assim como nós estamos vendo hoje. As manifestações de poder de um Deus que continua conosco. Mas ele nasceu para um projeto maior. Assim como você nasceu para um projeto maior. Amém, querido? Aí diga para o teu irmão, diz, olhando bem no olhinho dele, você nasceu para um projeto maior, meu irmão. Em nome de Jesus. E não por acaso, Jesus cresceu, querido, enquanto existia um império furioso, que tinha prazer em matar. Ele nasceu em meio a um império que tinha prazer em matar. O Império Romano. A cruz, ela não somente era uma condenação de morte para aquele que era sentenciado, mas a morte de cruz, a morte crucificada, ela simbolizava vergonha, tortura, agonia e morte. A morte de cruz, a morte daquele que era crucificado, não era simplesmente matar, mas havia todo um rito, querido, para aquele que era sentenciado a ser crucificado e a morrer dessa forma, que era a vergonha, a tortura, a agonia, até chegar à morte. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi levado e condenado, quando ele saiu ali do Getsêmani, preso pelos soldados, ali naquela noite começava a sua prisão. E ali iria começar a sua tortura. Ele é sentenciado pelos próprios judeus. Os romanos concordam com isso. E ali, querido, ele é levado para um rito que havia, que era praticamente um flagelo. Ele era torturado com chicotes romanos. Havia um número de chibatadas que tinha que ser dado no sentenciado, não de um chicote somente de tiras, mas a história conta que no meio daquelas tiras, ou na ponta delas, ou melhor dizendo, havia ossos que dilaceravam o corpo daquele que era sentenciado.
Jesus levou muitas chibatadas. Alguns não suportavam as chibatadas e eles morriam ali. Mas Jesus iria vencer a morte e ele iria até o fim. E ele teria que passar por todos os estágios da morte daquele que era sentenciado à crucificação. O seu corpo foi totalmente desfigurado. Como você sabe disso, pastor? Isaías profetizou. Não haveria mais nele nenhuma beleza e nem formosura. O seu rosto, sua barba havia sido arrancada. Suas costas, pedaços de carne haviam sido arrancados também com o chicote que batia nele. Com isso, toda a sua vergonha foi exposta, porque as vestes eram rasgadas. Ali começou o ritual de Jesus enfrentar a morte no meu e no seu lugar. Teria que ser assim. Depois que ele levou todas as chibatadas, e ele estava despido da sua roupa, diz a palavra de Deus que os romanos puseram uma túnica nele, um manto, e colocaram uma coroa de espinhos, espinhos que mediam 12 centímetros, que perfuraram o crânio dele. E a dor era intensa. Aquele manto, ele grudou na pele dele, tamanha era a hemorragia que ele tinha durante todo o corpo. E ali adiante, querido, na cruz você vai ver que esse manto, ele é arrancado dele. Ele vai passar por uma via chamada via dolorosa. É o segundo estágio, o estágio da humilhação. Enquanto ele vai levando a cruz, diferente dos filmes que se relatam, porque na história se conta que o romano, ele deixava a parte vertical da cruz pregada no monte, para que todos soubessem que naquele local público, o sentenciado seria crucificado. É bem provável que Jesus carregasse a madeira horizontal e não a vertical. Ele está carregando ela e a Bíblia diz, querido, que depois de tantos flagelos e açoites, ele já quase não tem força. Mas ele precisava vencer a morte. Ele precisava vencer todos os estágios dela. Então ele vai subindo a via dolorosa, enquanto os homens gospem nele. Enquanto as pessoas dizem que ele é anátema, que ele é maldito. E ele vai fazendo tudo isso no meu lugar. Quando ele chega até o local, depois de cair várias vezes, era um percurso de praticamente 600 metros, até a Gólgota. Quando ele chega ali, ele vai ser levantado. Na verdade, ele não tem forças para ficar na posição onde ele seria crucificado. Ele não é amarrado como muitos faziam, mas haviam pregos romanos esperando ele. Ele é pregado naquela madeira que ele está trazendo. O prego não vai na mão como muitos dizem, porque com o esforço e o peso do corpo, as mãos teriam sido rasgadas. Mas na altura do antebraço, a Bíblia diz que depois da palma da mão, a história diz, o melhor dizendo, os cravos são colocados entre os tendões. Eles sabiam exatamente onde colocar o prego, porque os tendões iriam suportar o peso do corpo. O fato é que os tendões viravam como cordas de violino, totalmente esticadas numa dor incessante. O nosso Jesus não foi amarrado, ele foi pregado e ele foi içado. Ele não tem forças para se levantar, mas ele precisava vencer a morte. Os seus pés têm um certo apoio na cruz, porque a agonia
iria começar no terceiro estágio. A morte para o romano de crucificação, a agonia começava de fato quando aquele que era sentenciado era levantado. Porque todo ensanguentado e com o peso do corpo, precisando ficar ereto, porque o sangue entrava em grande quantidade no pulmão, e toda a morte do crucificado era por asfixia. Ele precisava se manter ereto. Quando eles queriam que a morte fosse mais rápida, a Bíblia diz, e a história também conta, que eles quebravam as pernas daqueles que eram sentenciados, e eles perdiam o peso do corpo, não tinha mais como ficar ereto, e a morte vinha rapidamente por asfixia. Mas no plano de Deus, Deus disse, ele vai precisar suportar toda a agonia do mundo, nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele não teve suas pernas quebradas. E Jesus vai enfrentar a agonia até o fim. Porque ele precisava vencer a morte. No estágio final, a morte vai vir. A asfixia começa a se tornar terrível. Porque o salmista diz que a língua dele colou o céu da boca. Ele já não tem água mais no seu corpo. É muita dor. Quando a língua cola no céu da boca, ele já não tem como mais respirar. Mas ainda assim ele encontra força para dizer duas frases. Eli, Eli, sabactami. Meu Pai, por que me desamparastes? E no final ele diz uma outra frase. Tetelestai. Está consumado. Naquele momento, ele bradou. E foi naquele exato momento que ele vence a morte. Pastor, mas ele morreu como tantos outros que foram crucificados. Mas nenhum outro crucificado tinha um sangue sem pecado. Nenhum outro crucificado tinha o sangue sem pecado. Quando a morte tentou tragá-lo, a morte se deparou com o rei. Porque a Bíblia diz que quando ele morreu, o Pai o recebeu. E isso, querido, não é momento como nós somos presos a tempo, né? Aconteceu isso e depois isso. Em Deus, ele é começo, ele é fim. Em Deus tudo acontece. Da mesma forma que ele morreu, ele ressuscitou. E a morte tentou achá-lo, mas a morte não pôde acusá-lo. Porque onde estava o aguilhão? As armas da morte, nós acabamos de ler. Ela encontrava lugar quando ela olhava e dizia, você tem algo que eu posso te acusar. O pecado. O pecado era o aguilhão. O pecado era a sentença de morte. Para todo sempre. Mas quando a morte encontrou aquele homem sem pecado, a morte foi vencida. A morte foi vencida. Se pelo pecado de um todos foram condenados, pela morte e ressurreição de um outro Adão, de um Adão que é do céu, querido, de alguém que é eterno, de alguém que é rei, muitos foram libertos. O antídoto, ele foi trazido para a terra de novo. Que antídoto é esse? O sangue. O sangue de Jesus, quando a morte se deparou com o sangue dele, ela se viu vencida. Daqui a alguns instantes eu vou ler em Apocalipse para você, e você vai ver, querido, que em Jesus está a chave da morte e do inferno. Todo o controle está nas mãos dele agora. Morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. A morte foi vencida. A morte foi tragada. Ele pôde dizer, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua acusação? Onde está o que te dá direito a me acusar e dizer que eu vou morrer?
não havia pecado nele. Assim como não há pecado naqueles que passaram então a aceitar Jesus como Senhor. No mundo espiritual, querido, quando alguém aceita Jesus, a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro vem sobre essa pessoa. E aquilo que era corruptível se torna incorruptível. E aquilo que dava legalidade à morte, o quê? O pecado. O sangue trouxe redenção, rasgou a escrita de dívida e te tornou eleito de novo. A morte não encontrou mais lugar naqueles que são do Senhor. A morte não encontra mais lugar naqueles que são do Senhor. Ai, querido, eu vou dizer de novo, a morte não encontra lugar naqueles que são do Senhor, naqueles que são lavados pelos mesmos sangue. Um dia ele venceu e a Bíblia diz que eu venci com ele. Eu não preciso mais temer a morte. Amém por isso, querido? Eu não preciso mais temer a morte. Ainda que você diga, pastor, mas eu quero viver muito nessa terra, amém, querido, ora a Deus para isso. Pastor, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero casar, eu quero viver ainda os meus projetos aqui, aleluia por isso. Vive uma vida abundante na terra, porque ela foi conquistada na cruz também. Querido, mas não pense que a eternidade vai ser aqui. Um dia nós vamos partir. Um dia nós vamos partir. Amém, querido? Não me olha com essa carinha, viu? Um dia nós vamos partir. Diga aí para o teu irmão, um dia nós vamos partir, viu, querido? Um dia nós vamos partir. E para você que está chorando, dizendo, mas a morte, olha a morte foi vencida. Aqueles que partirem em Jesus, a Bíblia diz que num piscar de olho, ele vem e ressuscita eles primeiro. O que vai acontecer? Os que partiram em Deus. Querido, e não é assim também, né? Um dia um homem me perguntou, pastor, eu li lá que os que são de Deus estão num lugar de descanso, dormindo, mas quanto tempo Davi está dormindo? E ele perguntou quantos anos. O Davi já estava lá de pijama dormindo. Querido, olha, em Deus não é a nossa realidade. Em Deus, querido, esse descanso é num fechar e abrir de olhos. Tudo em Deus já rompeu e já aconteceu. Ele é o começo, Ele é o fim. Como é que eu fui atraído na cruz se há 2000 anos atrás Ele morreu? Ele trouxe a eternidade toda para Ele. Ele atraiu, querido, para todos, ou melhor, nele todos que um dia iriam aceitá-lo. O antídoto veio sobre a minha vida. O sangue veio sobre a minha vida. E a morte não encontrou lugar em mim também. Querido, se a morte, se Satanás não te matou antes, querido, quanto mais agora que você é de Deus. Eu não estou falando que você vai viver aqui na terra para sempre. Mas eu estou falando que a morte, querido, é um piscar de olhos para a glória. É um piscar de olhos para a glória. Ai, querido, diz amém, em nome de Jesus. Ai, essa coisa me assusta, pastor. Então para de se assustar com a morte. Pare de se lamentar com a morte. Ela virá para todos. Não estou dizendo que estou pedindo a morte, não é isso. E enquanto eu estiver aqui, estou dizendo como Paulo disse, né? Se está aqui é bom, se morrer é lucro. Senhor, faz a tua vontade. Eu sei, se eu ficar aqui eu estou contente, se eu partir eu estou contente. Se eu ficar aqui eu vou fazer as tuas obras, se eu ir para o céu, eternamente eu vivo contigo. Eu estou num dilema. Eu sei que a morte não assusta mais. Mas nós precisamos ter essa certeza, meus irmãos, de que alguém venceu a morte por nós. A morte foi tragada. Você crê nisso? Alguns dizem, pastor, mas de uma coisa nós temos certeza, a morte vem para todos. Quer saber, querido, nem isso nós sabemos mais. Porque essa geração, estou quase terminando falando disso para você. Essa geração nem pela morte pode passar.
Porque se Jesus receber a ordem do Pai, porque Ele mesmo disse, eu receberei a ordem do meu Pai, porque nem eu sei quando eu devo voltar, mas eu vou voltar, e eu venho buscar a minha igreja, eu venho buscar a minha noiva. Quando Ele disser, busque, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo, que morreram em Deus, eles ressurgirão primeiro. É num piscar de olho, viu, querido? Piscou, pronto. Tem um exército com Ele. Quem é esse exército que vai estar com o Senhor? Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram aceitando o Senhor, aqueles que a morte pensou que tinha vencido, e aqueles que estão aqui, querido, porque nesse corpo você não vai poder ser exército do Senhor. Então sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te levar com Ele, e Ele arrebata essa igreja. Eu vou dizer de novo, e Ele arrebata essa igreja, em nome de Jesus, e nós faremos parte de um grande exército. De um grande exército. Aleluia. Eu estarei com Ele. Você também, querido? Nós vamos estar juntos, irmão? Diga para o teu irmão, nós vamos estar junto com Ele, igreja. Nós vamos estar junto com Ele, aleluia. 1 Tessalonicenses fala desse acontecimento. Abra lá, 1 Tessalonicenses. Aleluia. Digno, maravilhoso, santo. A morte não encontra mais lugar, querido. Ele venceu a morte. Você crê? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aleluia. Digno. Nós devemos anunciar isso uns aos outros. Nem a morte poderá te vencer. Você encontrou 1 Tessalonicenses capítulo 4? No verso 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Sejais o quê? Acerca daqueles que dormem. Ou melhor, daqueles que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais, os ímpios que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aliás, quantos aqui creem que Ele morreu e ressuscitou? Se cremos que tudo isso que o Espírito de Deus relatou essa noite, se isso é verdade, que Ele morreu e ressuscitou, que tragada foi a morte, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Oh, coisa preciosa! Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, aliás, quantos aqui estão vivos? Oh, coisa boa, né, amado? Os que estamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não seremos primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, estes ressuscitarão primeiro, mas depois nós. Depois quem, querido? Diga para o teu irmão, depois somos nós, viu, irmão? Aleluia, aleluia. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontraremos o Senhor. O encontro maravilhoso. Vamos encontrar o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Digno. Eu não estou dizendo, querido, que na morte não haverá choro, não haverá tristeza ou saudade. É claro que esse tempo difícil todos nós iremos passar, se não formos arrebatados. Mas isso precisa passar. Se há uma esperança genuína de que aqueles que dormem em Cristo estão com Ele, isso deve ser bálsamo no nosso coração. E isso deve ser alvo para a nossa vida. Pastor, se eles te chamar nesse ano, glória a Deus. E se você ficar aqui mais 50 anos, não sei se
Será que dá aqueles 50 anos? O que eu não quero é perder o centro da vontade dele. Nasci para ele, debaixo de um propósito. Você também? Diga, nasci para ele, para cumprir um propósito. Satanás às vezes ameaça com a morte, não é assim que ele faz? Ah, se você fizer eu te mato. A morte foi vencida. A morte não te suporta. Ah, vou dizer de novo. A morte não te suporta. A morte foi vencida, meu irmão. O sangue está sobre a nossa vida. Quando a morte tenta te ver, ela vê com a lente do Cristo. Há um sangue que cobre as suas imperfeições, Sandra. E a morte olha e diz: eu não posso te acusar. Não tem pecado. Não tem pecado. Não tem pecado. Ele pagou tudo. Ele venceu a morte. Morreu como o quê? Como um cordeiro. Isaías também diz isso. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, mas ele ressuscitou como um leão. Ele reina e vivo ele está. Ele ressuscitou. Ele reina, ele tem o governo nas suas mãos. Ele tem a chave nas suas mãos. Ele tem o controle nas suas mãos. Tudo, inclusive tua vida, está nas mãos do Senhor. Tua vida agora é dele. Vou dizer de novo, tua vida agora é dele. Amém, querido? Diga para o teu irmão, tua vida agora é dele. Aleluia, você está guardado, viu, querido? Fique em paz. Vive esse ano cheio de contentamento, viu, amado? Vive esse ano na alegria da conquista que Jesus trouxe para nós. Tudo está vencido, inclusive o inimigo derradeiro. A morte também foi vencida. Ai, querido, vou viver agoniado por quê? Desanimado por quê? Se nada vai poder me deter. Eu sou de Deus e eu vou reinar com Ele. Quantos aqui são do Senhor? E você e tua casa vão reinar com Ele. Amém, querido? Ele ressurgiu como um leão. Você sabe que o leão tem a figura do rei, né, querido? Os animais sabem que ele é o rei. Há 2 semanas atrás, a minha filha menor, ela perguntou algo para mim. Eu fiquei meio sem resposta, mas eu disse: Amanda, ele é rei e pronto. Ela perguntou para mim: pai, por que o leão é rei se o elefante é maior? E eu disse para ela: menina, ele é rei e pronto. Eu sei que ele ruge, o elefante obedece. Ele não é o maior. A girafa deve ser a maior, sei lá. Mais forte, mais pesado, mais ágil. Eu sei que ele é rei. E todos os outros animais sabem. Jesus é o mais forte. Jesus é rei. E a identidade dele está sobre a minha vida. Está sobre a sua vida também, viu, querido? É por isso que onde você chega, você pode não ser o mais forte, você pode não ser o maior, você pode não ser o mais sábio, você pode não ser o mais endinheirado, você pode não ter os maiores amigos importantes dessa terra, mas você é de Deus. E até o mundo espiritual sabe. Ela chegou, ele chegou, é de Deus, vou ter que sair. O diabo corre de você, querido. Até a morte não consegue te vencer. Você em Deus é imbatível. Você em Deus é imbatível. Eu vou dizer novamente até que você creia. Você em Deus é imbatível. Oh, recamaias, recamaias.